Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi, ou deixar um comentário aqui no YouTube, porque a gente também está no YouTube. Se você curte o podcast, deixa um review lá pra gente no Apple Podcasts. E lembrando, como eu falei, o episódio está no YouTube, então se você quiser ver essa versão em vídeo, é só procurar por Laura Perucchi lá no YouTube, para ver eu e os meus convidados, porque hoje eu tenho um casal maravilhoso aqui comigo, Moisés Oshikawa e a sua esposa Maria Alice Lopes, que moram em Winnipeg, no Canadá. Ele já me falou que é uma das cidades mais frias do mundo. Eu acho que muita gente vai se identificar com a história deles, porque o que aconteceu com o Moisés, eu vejo acontecer com muita gente. Em 2013, ele foi para o Canadá, na ocasião, a trabalho, e depois de 20 dias em Montreal, ele se apaixonou e decidiu que queria mudar de vez para o país. Quantos de vocês já me falaram isso, né? Muitos. Só que ele foi lá e fez. Foram 4 anos até a mudança ocorrer finalmente em 2017. E hoje os dois estão aqui para contar mais dessa história incrível. Por quê? Eles se mudaram, gente, aos 48 anos. Então, como eu sempre falo, nunca é tarde. Queria já aproveitar também e deixar o meu muito obrigada a Camila, filha do Moisés, que foi quem fez a propaganda da história dele para mim. Moisés e Maria Alice, sejam muito bem-vindos ao podcast. Muito obrigada por vocês toparem o convite de estar aqui compartilhando a história de vocês. Imagina, obrigada a você pelo convite também. Obrigado, Laura, pelo convite, por essa oportunidade de falar um pouco da gente, é bacana. Então, Moisés, vamos, como eu sempre falo aqui no podcast, a gente começar a história do começo. Me conta, o que tu estava fazendo no Brasil quando surgiu essa oportunidade de viajar para o Canadá a trabalho? Se tu já tinha saído do país antes disso? Eu não tinha saído ainda do país, eu estava num projeto global pela empresa na qual eu trabalhava, uma empresa canadense, de TI. Eu fui convidado para representar o Brasil nesse projeto. Eu vim em 2013 e assim, quando eu cheguei aqui, eu vi que era bem diferente o modus operandi canadense. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas multinacionais, então você tinha muito contato, né? Eu sempre tive muito contato com o pessoal de outras etnias, de outros países, e eu percebi que era diferente o modo deles lidarem com as coisas, deles tratarem uns aos outros, enfim. E me apaixonei, a princípio, pelo Canadá. Desde quando eu desembarquei em Toronto e voei para Montreal, eu falei, não, é aqui. Veio a segunda fase, que foi convencer Maria Alice. Então, eu queria até aproveitar e perguntar para ela o que ele chegou te falando quando ele chegou no Brasil e qual foi a tua primeira reação a respeito disso e também o que tu fazia no Brasil? Conta um pouco. Quando ele veio para o Canadá, eu ainda trabalhava no Brasil, eu trabalhava numa indústria, eu era secretária lá. E então, assim, eu tinha contato com outras pessoas que viajavam para o exterior, porque eu tinha até que organizar as viagens do pessoal para vários lugares, enfim. Mas, assim, era uma coisa assim de pensar, será que um dia eu vou morar em outro lugar? Porque eu até tinha alguns funcionários que moravam fora, a gente tinha contato que eles estavam em clientes fora e tal. Mas era uma coisa assim que, sei lá, sabe quando você pensa que nunca vai acontecer? É uma coisa assim, tá distante, tá ali em algum lugar, mas não que eu tivesse aquele desejo, meu Deus, porque eu preciso mudar, eu quero mudar do Brasil. Eu acho que o que mais me segurava, e até hoje isso é um problema para mim, né, entre aspas, digamos assim, é porque a saudade da família. Eu já me preocupava em deixar os meus pais, né, de ficar preocupada com eles, porque eu ia estar longe, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência muito legal também. Então, eu ficava muito dividida. Mas eu achava que, como isso era um sonho distante, eu estava, digamos, numa situação confortável no meu trabalho, o Moisés também. Mas aí ele voltou todo animadinho. Meu Deus, porque eu quero mudar. Vamos, quem sabe um dia a gente não pode morar no Canadá e tal. Sei lá, tá bom, vai, qualquer dia. Sim. Mas aí a vida, né, a vida muda tanto, né, amor? Acontece tanta coisa e, enfim, de repente... aconteceu
eu fiquei muito doente, tive problemas de saúde, um problema na coluna, saí do trabalho. Enfim, eu acho que as coisas começaram a acontecer de uma forma para fazer a gente tomar essa decisão. Que Sim. talvez se a gente estivesse numa zona de conforto lá no Brasil, a gente talvez não faria. Sim. Porque daí aí o moço saiu da empresa também, então assim, a gente ficou numa situação difícil. E aí a gente ficava, se a gente tentasse, mas não, melhor não. Aí ele procurou outro trabalho, enfim, continuamos a nossa vida lá no Brasil, aí eu tive o meu tratamento de saúde, enfim. De repente bateu um clique assim, se a gente tentasse então agora, já que a gente precisava mudar a nossa vida, sabe? Sim. Porque assim, eu estava sem trabalho, estava doente, enfim, ele também já estava num outro trabalho, mas que não estava tão legal. Então, eu acho que a vida empurrou a gente para isso, para fazer isso acontecer. De uma forma, eu acredito muito nisso, porque era para a gente vir mesmo. Porque Sim. se a gente soubesse tudo que a gente ia passar, eu acho que a gente não viria. Eu viria, faria tudo de novo, na boa, só para deixar registrado. Não precisa editar isso, deixa gravado. Faria 3 vezes. Quando o Moisés me passou um resuminho por e-mail, ele falou que tentou fazer esse processo pela empresa onde ele já trabalhava, porque tu é da área de TI, né? Que é uma área super promissora, assim, né? O meu marido é de TI, eu sei disso. Mas aí não deu certo. E também, tu falou que rolou um convencimento dela. Então, eu queria que ele falasse um pouco dessa parte também. Logo que eu voltei do Canadá para o Brasil, eu falei, olha, gostei de lá, eu tô apaixonado, é o que eu quero. Não, mas espera aí, você nem curtiu, você ficou lá, sei lá, 2 semanas, tá? Eu falei, não, a gente vai mudar para lá. Inclusive, alguns colegas de trabalho, eu falei para eles, olha, eu estou me mudando para o Canadá em breve. Ah, tá bom, ninguém nem deu muita atenção. Inclusive, ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, cara, eu lembro de você chegando no escritório e falando que você iria morar no Canadá. E você tá aí. Eu falei, pois é. O trabalho de convencimento foi grande, porque a Alice ela já estava bem estabelecida no trabalho dela, estava acho que há uns 10 anos ou mais lá. Aí eu usei da inteligência dela, com todo respeito. Foi ela que teve que fazer a prova de certificação e fazer faculdade aqui. Aí foi isso que aconteceu. Sim. A gente fez um acordo, né? Onde um entraria com a mão de obra e outro com o intelecto. Eu fui a mão de obra e ela o intelecto. Brincadeiras à parte, foi um plano desenhado, claro. Né? A gente, para você migrar para o Canadá, você tem algumas opções. Né? Uma delas é o Express Entry, mas o Express Entry ele se aplica bem quando você tem entre 20 e poucos anos até antes dos 45. Acima disso, você já não pontua tanto. Né? A tua graduação interfere bastante, entre outras coisas. E a gente já tinha perdido o tempo do Express Entry. Então a gente falou, vamos tentar migrar com um estudo. E assim, sei lá, a área de TI, como você mesma falou, é uma área promissora, não só aqui no Canadá, mas ao redor do mundo. Os Estados Unidos é bem aquecido, o mercado que eu também sei. Ela viria estudar, eu pegaria o visto de trabalho. Tem algumas surpresas no meio do caminho. Sim. As regras de imigração, elas mudam sempre. E assim, uma semana antes da gente vir para cá, eles tiraram o visto do acompanhante do estudante, caso esse estudante tivesse de fazer um pathway, que é um termo de inglês que dura 3 a 4 meses. Uma semana antes de eu vir, eu tinha o meu visto de trabalho garantido. Aí, na ocasião da gente vir, esse visto deixou de existir. Então, todo o planejamento financeiro teve que sofrer ajustes aí no caminho. Entre outras coisas aí que a gente pode falar durante o podcast. Quando eu vim, inclusive conversando com uma das diretoras da empresa na ocasião, ela falou para mim, olha, e se você recebesse um convite para vir para cá, você viria? Eu falei, eu já estou aqui, tá tudo acertado, onde eu assino. Todo jogo tem a sua regra, o projeto teve uma mudança, acabou tendo algumas mudanças dentro da organização onde eu trabalhava e acabou que essa proposta não foi para frente. Demorou muito entre tu perceber que não ia rolar com a empresa e perceber que tu ia ter que fazer o teu plano solo, tipo, independente do empregador?
Demorou um pouco, porque assim, eu vim para cá em meados de agosto e isso foi em 2013. Em 2014, eu já tinha visto que tinham mudado algumas coisas dentro da empresa, dentro do cenário no qual a gente estava trabalhando. Aí eu comecei, claro, você tem o seu feeling, né? Você começa a perceber que a situação mudou. Aí eu falei, não, deixa eu começar a pensar em alguma coisa, alguma estratégia, e começamos a estudar muito. A gente estudou uma coisa que eu falo para quem estiver ouvindo: se tem intenção de mudar para fora, estude, conheça para onde você vai, os costumes, no nosso caso, as províncias que a gente poderia ir, quais as opções que a gente poderia ter. Então, tudo isso a gente, no decorrer de uns 2 anos aproximadamente, a gente fez. A gente chegou a um ponto em que a gente ficava em casa ouvindo a CBN, que é a rádio daqui, para ficar sabendo das notícias. A gente estava mais antenado nas notícias daqui do que do Brasil. A gente tinha aqui meio uma regra: todo dia a gente viu o vídeo no YouTube do fulano A, B ou C, conhecia um pouco sobre os esquemas de imigração, sobre, enfim, também a questão da língua, que a gente teve que aprender bastante. Por mais que você fale inglês, quando você chega aqui, você percebe que você não fala tão bem assim. É muito importante esse preparo. E mesmo assim, vocês passaram por perrengues e mesmo assim tu falou que faria tudo de novo, mesmo com preparo, né? Tipo, quanto mais preparado a gente tá, melhor. Mas tem várias coisas que acontecem que a gente não tem como prever. Mas nessa fase do planejamento de vocês, então como que foi a escolha da província? O que levou vocês para ir para esse lugar tão frio? Não deu medo? Como que vocês tomaram essa decisão? Teve a ver com o negócio do college? Como a gente pesquisou bastante na época, a gente tentou descobrir aonde que era o lugar mais barato, porque assim, a gente já sabia que ia despender muito dinheiro, porque é uma coisa cara, é muito caro. Você tem que estar realmente disposto assim, a começar a sua vida do zero, porque todas as suas reservas, não é que você vai chegar aqui e você vai gastar e, meu Deus, você vai sair gastando tudo. Não é. É que você planejando, você já vai ver que o custo do college é caro, aluguel e tudo mais. Então, a gente tentou procurar assim, o local mais em conta mesmo, para a gente poder vir. E aí, na época, era o Winnipeg, porque Vancouver era caro o aluguel, Toronto também era. Porque primeiro eu comecei a ver college em BC. E, de repente, surgiu o Winnipeg, porque eu comecei a procurar colleges. E aí você tem que também, fazendo a pesquisa, você tem que ver um college que é público, que daí vai te dar a extensão do visto depois que você se forma, né? Então, aí a gente acabou decidindo por Winnipeg. E aí começamos a pesquisar o Winnipeg, os colleges. Aí descobri um brasileiro, que era o Fábio Araújo, muito bacana, que deu muitas dicas para a gente com relação à matrícula do college. Porque até então, uma coisa é você imaginar, eu vou. A outra é você começar a ver todo o processo, todo o trâmite, todos os detalhes, tudo o que precisa. Não, e tem as datas também, né? Prazos para te entrar na faculdade. Não é assim, né? Tipo, tô indo hoje, amanhã quero entrar. Não é assim, a gente sabe, né? E às vezes eu vejo em alguns grupos aqui que a gente vê de Facebook, né? Que a gente ainda participa de alguns, que a pessoa põe lá assim, aí de lá do Brasil escreve assim: então eu tô pensando em ir em janeiro do ano que vem, como é que eu faço? Então você pensa assim, nossa, mas ainda não é bem por aí, porque você vai ter que primeiro ter o teste de proficiência, se você for entrar pelo college, né? Sim. O teste de inglês, depois você vai ter que casar a validade do teste de inglês com a data que vai ter disponível para você começar o curso no college. Então, tem uma série de coisas que você precisa ver, né? Sim. E eu me lembro que eu comecei a me preparar para o IELTS em 2015. Eu fiz a prova em maio de 2016, estudei sozinha aí durante 1 ano, porque a gente estava assim numa situação também que a gente, nossa, era tudo muito incerto, então assim, eu estudei sozinha para não
para realmente não gastar, porque isso também é caro, né? Até a preparação para o IELTS também é cara, a prova é cara, enfim, para mim tudo era caro. Fiz a prova, passei, aí que eu pude entrar em contato com esse rapaz aqui em Winnipeg, que ele era meio que ele que fazia as matrículas dos alunos de fora. Aí eu tinha que estar aqui em 2017 para começar o curso, em setembro de 2017. Só que daí, pelas notas que eu tive no IELTS, eu tive que fazer 4 meses de Pathway, então eu tive que vir em final de abril. Nós viemos para cá em abril de 2017, eu fiz o Pathway e comecei o college em setembro. Então, assim, é que foi o Pathway é um dinheiro que você gasta, que é o mesmo que você gasta pagando um termo da faculdade. Sim. Por meio ponto, eu tive que fazer esse Pathway. No overall, eu tive a nota correta. Mas, principalmente no listening, faltou meio ponto. E por causa desse meio ponto, eu fiz. Mas tudo bem, tudo foi experiência. E também foi bom, porque aí a gente veio, em certo ponto, nesses 4 meses de Pathway, a gente conseguiu se adaptar um pouco melhor na cidade. A gente veio no verão. Nossa, nunca me esqueço, em abril estava -2, eu olhava assim, aquele lugar todo cinza, o céu cinza, não tinha uma folhinha para contar a história em nenhuma árvore, eu pensava, ai meu Deus, o que eu fiz? O que eu vim fazer aqui, né? O que eu vim fazer nessa cidade? Socorro, mas enfim, e aí foi. Eu sempre acho muito admirável as pessoas que saem do script que a sociedade coloca pra gente, né? Como que foi pra ti começar uma faculdade? Tu já tinha feito faculdade no Brasil ou não? Já? Tá. E aí, como foi, tipo assim, pensar no processo de fazer uma outra faculdade nessa altura da tua vida em inglês? Tu já falava inglês? Tu não me falou isso também. Tipo, tudo bem, tu estava estudando e tal, mas tu já falava inglês? Não, falar não, porque assim, eu tinha contato com a língua no meu trabalho, mas era muito pouco, era para atender um telefonema ou outro, eventualmente, e escrever um e-mail ou outro, porque eu tinha que fazer coordenar as viagens do pessoal para fora, mas já era tudo assim, tão certinho, dentro de um determinado padrão, então eu já sabia o que eu tinha que falar, já sabia o que eu tinha que escrever. E então, agora, eu sempre gostei bastante de estudar, então assim, não foi ruim de pensar, vou estudar. Quando eu comecei a minha faculdade, eu já tinha quase uns 30 anos lá no Brasil. Então, já foi meio fora. Já estava meio fora dessa coisa de estar na hora certa para fazer a faculdade. Depois eu fiz pós, enfim, tentei fazer uma outra, mas aí não deu muito certo para conciliar tudo, trabalho, casa, enfim. Então, para estudar, eu até não achei ruim, mas eu morria de medo do inglês. Eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Mas alguma coisa parece que impulsionava também. Não, eu vou, porque a gente estava com o projeto, era o nosso projeto, então ia ser a minha parte, né? E aí, chegando aqui para fazer faculdade, primeiro dia eu sentei assim, no primeiro dia de aula, olhei e falei, meu Deus, não entendi nada. Aí eu pensava, como é que eu vou fazer? E para fazer o college foi bem difícil, porque assim, por mais que seja, você gosta de estudar, mas em outra língua, para mim era um pesadelo. No início foi muito duro, depois você vai se acostumando, você vai se acalmando, mas principalmente a dificuldade é em falar, né? Porque o listening, se você não ouviu, você procura no livro ali, tenta ver o que o professor está falando, você tenta seguir. Mas a questão de você ter que se expressar, e até hoje para mim é um desafio, né? A gente já está aqui há 4 anos, eu trabalho, mas até hoje, assim, às vezes no telefone eu enrosco um pouco com algumas coisas, me foge a palavra, mas hoje eu já estou mais, não me dá, como se diz, não me dá aquele nervoso, assim, aquela coisa, ai meu Deus, vou ter que falar. Gente, então, a gente tem que falar também da questão da idade de vocês. Eu queria saber se vocês enfrentaram algum tipo de preconceito por parte das pessoas, de alguém falar pra vocês, tipo, vocês não têm mais idade pra isso, ou, mas vocês vão largar tudo que tá certo no Brasil pra tentar a vida em outro país. Tipo assim, vocês escutaram alguma coisa desse sentido? Ou se vocês mesmos acharam... Eu acho que o Moisés não.
Ele me parece muito convicto. Mas, assim, se em algum momento vocês se duvidaram de vocês mesmos, de pensar, putz, mas a gente não tem mais idade para fazer isso. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu não cheguei a pensar assim, eu não tenho mais idade para isso, porque eu acho que a gente, Moisés e eu, a gente nem lembra que a gente tem, agora a gente já está com quase, eu vou fazer 52, ele já tem. Mas na época eu não pensei nisso, imagina, eu tô fora da idade, não é isso. Mas eu senti, sim, eu acho que é porque eu sentia muita dificuldade com o inglês, então é muito duro quando você está num lugar que você já não consegue expressar direito o que você está pensando, as pessoas te interpretam errado, e tem as diferenças de gerações. Então, eu era assim, a tiazinha da sala, porque a maioria do pessoal, eu estudei com muita gente assim, acabou de sair do colégio lá no país deles, e eles vêm para cá. Então, assim, fazia trabalho com uma menina de 19 anos, podia ser minha filha, mas não era muito, assim, tranquilo para mim, porque eu acho que a cabeça é um pouco diferente. Então, assim, a gente sentava junto para estudar, eu tinha pouquíssimas pessoas que eu me relacionava, porque eu acho que isso quer ter meio que uma seleção natural mesmo, sabe? Eles ficavam entre eles, na turminha deles, mas no fim deu tudo certo, no fim eu consegui. Depois, com o tempo, você acaba fazendo amizades, você acaba precisando de ajuda, ajudando outras pessoas também. Mas eu senti, assim, não que eu sentisse que eles tinham preconceito comigo, mas eu acho que isso era até que natural mesmo, por conta da minha idade. Eu era mais velha que eles, era outra fase. Por trabalhar com tecnologia, eu trabalho com gente jovem, né? E eu, na verdade, quando vim para cá, eu fui trabalhar numa fábrica. Depois que a gente passou pelo fato de não ter conseguido visto de trabalho, tudo. O meu visto foi sair em outubro. A gente chegou em abril, eu fiquei até outubro sem visto de trabalho. 6 meses. Nosso planejamento era de chegar aqui e ficar uns 3 meses sem trabalhar. E eu fiquei, na verdade... Deixa eu ver, abril, eu fiquei 8 meses sem trabalhar. Eu, quando comecei a trabalhar, entrei numa fábrica de pallets, desmontava pallets. Pallets são, para quem nunca mexeu com isso, é muito pesado. O que foi legal é que eu consegui acertar o meu shape, então ficou uma coisa bacana. Mas depois foi tudo por água abaixo, porque eu voltei para o escritório. Eu voltei a trabalhar na área de TI. Essa questão do idioma, principalmente na área de TI, você pode não se garantir pelo idioma, vamos dizer assim, ou pela tua versatilidade, porque você não é tão jovem, mas você ganha no conhecimento agregado que você já traz contigo. No meu dia a dia, como eu falei, eu trabalhar com TI, o pessoal é muito rápido, e principalmente a meninada mais jovem. Então, os caras são super rápidos para falar. Eu tomo até como, por exemplo, né, o meu filho tem 13 anos, ele falando inglês com os amigos dele, eu não consigo entender nada. A Camila, que é minha filha também, se ela estiver me ouvindo, me perdoe, mas ela eu já consigo entender, porque ela é mais velha. Com o dia a dia aqui, ele faz você aprender, né? E outra coisa com relação à língua que eu acho que é interessante a gente até citar. Uma coisa é o inglês do teu ambiente, que você está acostumado. Os termos da tua área. Sim, então, a mesma coisa acontecia com TI. Você já tem isso, um vocabulário específico para aquele nicho que você está lidando. Agora é diferente quando você vai, por exemplo, no mercado, você passa pelo caixa, a pessoa... Você encontrou tudo que você precisava? Você... Né? Nos primeiros dias era assim. Ou então você vai abrir uma conta no banco, a pessoa começa a falar, então, where do you regularly banking? Né? E começa aquelas perguntas que você fala, o que eu estou fazendo aqui, por favor? Como foi para ti, né, já tinha uma carreira em TI, tudo bem, hoje tu tá de volta na tua área, o que é muito legal, mas como foi para ti ir trabalhar nessa fábrica? Tu foi de boa? Rolou, eu sempre falo aqui sobre o estigma, entre aspas, do subemprego, né? Às vezes as pessoas ficam, poxa, mas eu tenho um diploma, agora eu vou fazer tal coisa. Rolou isso contigo ou tu encarou isso como é temporário, não vou ficar aqui para sempre? Como é que foi essa questão? Eu falei, eu preciso do emprego. Como eu falei, a gente veio com um budget
né, acertada, e a gente pretendia ficar, depois que chegou aqui, em no máximo 3 meses eu começar a trabalhar. Resumo, eu nunca tinha mexido com pallet pesado, maquinário pesado, né, eu trabalhava com um monte de massa, um monte de coisa, e trabalhava numa fábrica onde todos eram indianos. Só o meu coordenador, que também era indiano, sabia falar inglês. Então eu só conversava com ele. Eu fui para essa fábrica e eu fiquei lá por 4 meses. Enquanto isso, o que eu fazia? Eu estava aplicando para outras vagas, fazendo outras entrevistas, tentando. Aí foi que eu entrei nessa empresa que eu estou hoje, que é uma empresa de entrega de comidas. A Skip the Dishes, ela começou aqui no Canadá e ela foi adquirida por uma outra empresa inglesa chamada Just Eat. E eu entrei quando ela estava sendo incorporada a Just Eat. E, na verdade, eu entrei para trabalhar na operação, no atendimento aos couriers, que são os deliveries. Surgiu aquilo. Também tem uma questão que eu acho que é interessante colocar aqui: sorte. Estar no lugar certo na hora certa. Durante esse tempo que eu trabalhava na fábrica, eu dava suporte de informática para um spa aqui em Winnipeg. E uma das pessoas que trabalhava nesse spa estava trabalhando na Skip the Dishes. Coincidentemente, ele era gerente da área de restaurante lá. Uma semana depois, ele: você viu que tem uma vaga na TI? Não. Não, só foi mandado para os coordenadores e gerentes. Vou te mandar o e-mail. Você tem um currículo pronto? Falei: cara, tá na mão. Ele repassou para o gerente da área. Aí a pessoa me respondeu: olha, no momento, eu gostei muito do teu currículo, mas para a posição que eu tenho agora é uma posição de entry level. Eu acho que não é para você. Eu tenho uma outra posição mais adequada que eu estou trabalhando nela e eu acredito que eu vou te chamar daqui a 3 meses. Exatos 3 meses, ele me mandou uma resposta: olha, eu não esqueci de você. Vamos conversar. Eu falei: ok. Pode ser sexta-feira? Aí eu falei: ok. Sexta-feira me ajeitei, estava tudo pronto, nada. Ele não apareceu. Segunda-feira, nada. Eu falei: deixa pra lá. Terça-feira estou eu lá trabalhando na operação, atendendo o telefone. De repente tem uma mão aqui no meu ombro. Opa, vamos conversar? Eu falei: mas eu estou trabalhando. Ele falou: não, já conversei com o seu gerente, você já está deslogado, vamos lá na salinha, está reservada, sua entrevista é agora. Ele é uruguaio, a esposa dele é brasileira. Então ele falou: você quer a entrevista em que idioma? Inglês, português ou espanhol? Aí a gente conversou e tal. Inclusive ele falou: em inglês eu já vi você atendendo ali, se você está aqui porque você já passou por esse teste. E realmente teve um teste antes de entrar, de proficiência e tal. Eu entrei para iniciar um projeto lá de ITSM, que é de TI, sabe? IT Service Management, que é montar estrutura para atender vários departamentos. E é isso, aí eu tô lá há 4 anos. E, gente, me falem um pouco do frio e do inverno. Como que vocês fazem para superar e encarar esse clima? Porque eu já me assustei com esses -2 em abril. É primavera em abril, vamos deixar claro. Pois é. Nós já pegamos -54 aqui. O quê? Não acredito. E aí nós temos família que tem o meu cunhado e a minha cunhada que moram em Chicago. Eles vieram nos visitar e eles ficaram assustados. Eu já ouvi de gente que é nativo, já ouvimos de brasileiros. Se você passar 2 invernos, você fica. Então, no começo, era o seguinte: a gente veio com casaco de neve, segunda pele, blusa de lã, camiseta. Eram umas 4, 5 camadas. 2 luvas, 2 meias, bota super quente, etc. Isso a -2. Aí aquela coisa, no primeiro inverno a gente também não tinha carro, a gente andava bastante, e tinha nevasca, e aquela coisa toda e tal. Enfim, a gente acabou passando os 2 invernos. A gente acho que acabou se acostumando, porque hoje a gente vê de uma forma diferente. E hoje, por exemplo, está -2, eu falo: acho que vou pegar um moletom, jogar nas costas e vou sair na rua. Mais ou menos assim. O frio, ele até -15,
ele é tranquilo. Assim, tô falando sério, sem brincadeira. -5 é tranquilo pra gente aqui. -5 de boa, joga só um casaco simples, calça jeans, nem segunda pele, um tênis e a gente sai. A gente meio que já pegou essa coisa. Agora, quando você fala de abaixo de -15, aí já começa a ficar chato. Isso, eu comecei a trabalhar em dezembro. Dezembro era um inverno mesmo, pesado. Então eu cheguei a pegar -40 andando na estrada, com aquela bota pesada, com bico de ferro e casaco de neve, e você andar 1 quilômetro para chegar no trabalho. Ali você ia para o college com essa temperatura. A gente tinha que levar o Heitor para a escola, né? Porque ele era pequeno, ele tinha 10 anos. A gente caminhava na neve. Quando tinha nevasca, você tinha que caminhar com sei lá, uns 50 centímetros de neve. A gente caminhava com neve no joelho. Não era fácil, não. Era um exercício. Gente, nunca mais vai reclamar do inverno em Nova York. Para quem pensa realmente em vir para o Winnipeg, se decidir o Winnipeg, esteja preparado, porque é muito frio mesmo, mas a gente não pode deixar isso abater, porque a gente já conhece muitas pessoas também que vêm para cá, ficam horrorizados, querem ir embora e não ficam. Tem gente que vai embora porque não aguenta o frio. Sim. Mas o primeiro ano é muito duro mesmo e depende muito das suas condições também, porque para nós é que a gente tinha assim, a gente estava aqui, a gente tinha apostado tudo que a gente tinha e o que não tinha para estar aqui, então a gente não tinha nem como voltar, não dava nem para pensar assim, eu vou embora, não quero ficar aqui. A gente tinha que ficar. Então, a gente andava a pé, a gente ia para o mercado com mochila nas costas para trazer as compras, entendeu? O Heitor não podia ficar sozinho, o Heitor ia com a gente, então tudo assim, tinha toda uma rotina de colocar um monte de roupa para sair, e os locais, as escolas, o college era aquecido, o apartamento onde a gente mora é aquecido. Então, quer dizer, você tinha que se preparar para sair, você tinha que colocar um monte de coisa. Aqui. Quer dizer, a mesma coisa salva as devidas proporções, porque a gente não tem -40, -50. Mas o que vocês falaram de, até -5 tá de boa. Eu falo isso aqui até 0. Eu falo, até 0 tá de boa. Ou então, tá 10 graus, a gente tá saindo também com pouca roupa. E aí a gente vê o pessoal do Brasil vindo passear aqui. Em maio, eles estão reclamando de frio. Em maio. 20 graus eles acham frio. E 20 graus a gente tá o quê? Fazendo a festa, né? A neve é uma dificuldade, porque não é só o fato de estar frio. Há muita neve, e principalmente o Winnipeg, que neva demais, a gente fica o inverno todo com neve. São 9 meses praticamente com neve. E como tá muito frio, a neve nunca derrete, porque tá sempre ali. Sim. Né? O gelo, né? Digamos assim. Então, quando neva, é lindo, nossa. Mas o dia a dia é você andar no gelo, porque daí aquela neve já virou aquele bloco de gelo, enfim. É que a neve, ela é muito bonita quando tu não tem compromisso, quando tu não precisa sair, quando tu não precisa limpar a neve, né? Ver de dentro da janela. Eu sempre falo isso também. A gente tira um monte de foto, manda pra família, como nevou, mas fica tudo muito lindo. Mas o dia a dia, que nem você tem agora, graças a Deus, a gente tem um carro, então você vai sair, o carro tá cheio de neve, lá vai você com a pazinha lá pra tirar tudo, senão você não sai. É muito importante, a gente também assim, a gente teve momentos de pensar, nossa, meu Deus do céu, tá muito difícil. Só que quando você tem o filho, nem que você esteja morrendo de medo, você tem que dar suporte para o filho. Então, você tem que falar para ele que está tudo bem, você não pode fraquejar. Então, acho que isso também impulsionava muito a gente, porque a gente não podia falar para o Heitor, Heitor, nossa, olha, meu Deus do céu, -30, como é que eu vou te levar para a escola agora? A gente a pé, apesar que a escola não é tão longe, mas ia eu e ele, porque primeiro eu tinha que deixar ele na escola, para depois pegar o ônibus e ir para o college, estudar o dia inteiro e voltar e buscá-lo. A gente saía de casa às 7 da manhã, estava de noite ainda, porque aqui no inverno só amanhece depois das 8, 8:30 da manhã. E a gente voltava no escuro também. A gente tem que mostrar para ele que nós vamos sair disso e que as coisas vão melhorar aos poucos, mas vai melhorar. Sim, né? Sim. E às vezes ele reclamava, não quero ir. Não, mas não tem como, você vai ter que ir. Sim, sim. né? Sim. Então tem muito esse lado também, né? Porque a gente arriscou, assim, trazer o filho também, né? Lógico que ele não ia ficar para trás, né? Não, claro, com certeza, né? Bom, vocês já estão aí há 4 anos, né?
O que vocês aprenderam com essa vivência? Eu já sei que o Moisés faria tudo, que ele já falou desde o começo, que ele faria tudo de novo se fosse para fazer de novo. Mas eu queria saber, assim, quem eram vocês antes do Canadá? Quem são vocês hoje, depois do Canadá? Hoje vocês estão aí esperando a residência permanente de vocês, né? O que vocês aprenderam nessa jornada aí de morar fora do Brasil, de ser imigrante, de estar longe de tudo que é comum? E, bom, primeiro essa pergunta, depois eu quero que vocês deixem os conselhos e dicas para quem está pensando em fazer algo parecido. Mas vamos falar dos aprendizados de vocês e o que vocês mudaram durante esses 4 anos. Nossa, menina, tanta coisa. Eu imagino. Você muda muito a sua cabeça, porque o que você achava que de repente era tão importante para você, digamos, na vida que você tinha no Brasil, por conta do como você vivia lá, passa a não ser tão mais importantes aqui. Diz uma coisa que tu achava muito importante no Brasil e que hoje, tipo, tu não liga mais. Até uma coisa meio fútil, mas assim, se arruma toda. Eu nunca fui muito vaidosa, mas eu digo assim, quando eu trabalhava, eu gostava muito de usar salto alto e roupa combinando e não sei o quê. E aqui, como é que você vai andar de salto alto na neve? Me conta. Não é? Aqui é a mesma coisa. Então, assim, mas eu acho assim também por conta de como nós começamos do zero aqui. Então, assim, tem certas coisas que no Brasil, eu acho que pela cultura nossa no Brasil, a gente pensa muito assim, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que ter carro, eu tenho que ter não sei o quê, não sei o quê. Não que a gente não pense nisso aqui, mas o valor que você dá para determinadas coisas, tanto materiais quanto as outras que não são materiais, o estar com a família, o estar bem, é diferente, você começa a pensar diferente. Então, que nem hoje, eu não ligo, lógico, quem não gosta de se arrumar, de sair, de comprar coisas legais, mas isso já não é mais uma prioridade tão importante. Talvez eu diria que o aprendizado maior é assim, não querer tudo do mundo, talvez coisas menores te façam mais feliz, sabe? Sim. Você vê que nem tudo é tão necessário. Porque a gente tem muito essa coisa, esse sonho de morar fora do Brasil. Você acha assim, você vai ficar rico, você vai... E depois tudo se transforma, não é isso. O que eu penso hoje para mim, eu quero, lógico, que a gente consiga se estabelecer aqui, que a gente consiga comprar uma casa, mas não precisa ser uma big casa. Enfim, que a gente tenha o mínimo para a gente viver bem, dentro, lógico, ter saúde principalmente, para poder continuar trabalhando e lutando, porque a gente tem o Heitor está com 13 anos ainda, então tem muita coisa ainda para a gente fazer por ele, mas eu acho que o conceito também, assim, o valor que a gente dá para os amigos, para a família, porque não é mole você ficar longe de todo mundo. Quando tem algum problema lá que você não pode resolver, então assim, essa coisa também de você trabalhar a sua cabeça, que você tá longe, porque bate, viu? Para mim, eu não sei, bate muito essa coisa de você tá longe, tem hora que você pensa, meu Deus, eu queria estar lá e eu não posso. Então, assim, para quem vai tomar uma decisão de morar fora, tem que pensar muito nisso também, porque não é toda hora que vai dar uns 5 minutos, você vai pegar um avião e vai para lá, entendeu? E hoje, se falassem para a Maria Alice de 4 anos atrás que ela ia ter feito tudo isso, será que ela ia acreditar? Eu acho que não. Eu acho que, é como eu te falei no início, se eu soubesse que eu ia ter que passar por tudo que a gente passou aqui, porque, nossa, gente, se a gente for contar tudo, vai dar umas três entrevistas. Realmente, eu acho que... Hoje tem horas que eu me pego pensando, porque o que acontece comigo, isso eu vou dizer de mim, eu ainda estou me firmando, eu estou há 1 ano e meio nessa empresa onde eu trabalho, e eu ainda sinto muita dificuldade, assim, de me entrosar com o pessoal, porque é um pessoal mais novo, na faixa dos 25, 30 anos, eles têm um outro jeito de trabalhar, eu sou de uma outra geração. Trabalho isso comigo, de tentar melhorar, tentar sempre estar antenada, apesar que eu tenho um personal TI aí, né, que me ajuda em tudo, porque senão eu estava perdida. Eu nunca pensei que eu ia estar fazendo isso na minha vida. Então, para mim, isso também, assim, é uma conquista. Porque, às vezes, a gente fica tão envolvido que a gente nem dá muito valor, né? Você pensa, nossa senhora, tanta dificuldade. Não, vamos pensar. Poxa vida, com 51 anos, eu acabei de me formar, eu estou trabalhando, eu estou conseguindo me comunicar com as pessoas, porque, mesmo com algumas dificuldades ainda, porque eu acho que isso a gente vai estar sempre aprendendo no dia a dia. Mas eu não... Se falassem para mim que eu ia fazer tudo isso, eu não sei se eu acreditaria, não.
né? E acho que depende um pouco da personalidade da gente também. Não pode desistir, por mais que você esteja passando ali por um perrengue, você tem que pensar, eu vou sair dessa, né? A gente nem comentou, mas eu trabalhei antes dessa empresa, eu trabalhei na Home Depot. Menina, eu era caixa lá, e era um trabalho também super difícil, super pesado. Então, quantas vezes eu pensava, meu Deus, então você não pode ficar olhando para a vida que você tinha também, você não pode ficar olhando com o emprego que você tinha anteriormente, senão você pira, porque no início é muito complicado você conseguir um emprego já de cara na área que você atuava, porque você não tem experiência nenhuma. Apesar que a gente já sabia que não ia ser fácil mesmo, né? Não que a gente viesse pensamento negativo, mas você tem que ter o pé no chão, que não é o teu país, as pessoas não estão nem um pouco preocupadas se você é de fora, se você não é. O que muda, principalmente, são os valores que você tinha. Você muda o seu mindset, né? Essa palavra é bonitinha, todo mundo gosta dela. Você muda a forma de você pensar, de você ver as coisas. Então, por exemplo, aqui o Canadá é um país muito inclusivo. E eles levam muito a sério algumas coisas, como, por exemplo, homofobia, a xenofobia, a questão do preconceito racial. Então, é uma coisa muito legal você ver o respeito que eles têm às mulheres, a alguns valores que a gente sabe que são legais, mas infelizmente a gente vê em desuso no Brasil. Então, assim, aqui você pode ver, por exemplo, casais andando na rua, casal homoafetivo, né? Você não vai ser atacado com uma lâmpada na cabeça. Aqui, se você vê uma blusa caída no chão, você vai passar no dia seguinte, aquela blusa vai estar lá. Não estou querendo dizer que eu moro no paraíso, que crimes não existem. Existem pessoas más aqui também, mas a proporção é bem pequena. Você anda na rua, as pessoas, olá, bom dia, tudo bem? Olá, como é que você está? É interessante, como também tem pessoas que você fala, olá, bom dia, o cara vai falar, olha, vá, e você não precisa ir, você simplesmente ignora e segue o jogo. Assim, fez a gente mudar muito da nossa percepção de mundo, de como a gente vê as coisas. Uma coisa que aconteceu, a gente teve que reaprender como, não que a gente não soubesse, né? Mas a gente teve que aprender como é que você se porta diante de uma pessoa, numa entrevista, numa empresa. Como eles costumam dizer, straight to the point, você vai direto ao ponto, é isso e ponto, acabou. Né? Outra coisa, elas chegam no escritório, termina o horário delas, elas levantam e vão embora. Para nós brasileiros, pô, mas que frieza, o cara nem deu tchau para mim. E a gente tem que se acostumar com isso, eles são diferentes da gente, né? E a gente, por isso que eu falei, tem que mudar o nosso mindset nesse aspecto. Como eu falei, a gente mudar o nosso jeito de pensar, de ver, mudar o nosso modus operandi brasileiro para o modus operandi canadense, vamos dizer assim. Total. E às vezes tem coisas que, não sei, pelo menos comigo aconteceu, tem coisas que hoje eu olho no Brasil e que eu penso, putz, mas a gente podia ser melhor naquilo ali. Eu acho que eles estão certo aqui. E vice-versa, né? Eu acho que é uma das coisas mais bonitas e legais de tu estar no lugar de imigrante, é tu conseguir absorver o melhor dos dois mundos. Tu conseguir pegar aquilo que tu gosta do jeito do Brasil e manter em ti, né? Os teus valores. E às vezes absorver outra coisa e deixar essas coisas, né, esses temperos para proporcionar a melhor experiência que tu possa ter, porque eu acho que quem não tá aberto a se adaptar, quem não tá aberto a mudar, também não dura muito no exterior, né? Mas para a gente dar um fechamento, eu queria que vocês falassem quais são os conselhos, dicas, mensagens que vocês deixariam para quem tá pensando, não só falando em Canadá, né, mas em morar fora, ou se tem algum conselho que vocês queriam ter escutado, alguma coisa, não sei, porque vocês me pareceram pessoas que se prepararam muito, vocês não saíram de uma hora para outra. Queria que vocês deixassem algum conselho, alguma dica aí pro pessoal que está escutando. Eu diria, principalmente, estude a língua. Quanto melhor preparado você estiver, melhor vai ser para você enfrentar as situações que você vai ter aqui. A gente já está aqui há 4 anos e, mesmo assim, eu posso dizer que até hoje eu ainda sinto dificuldade com algumas coisas, fico nervosa com algumas coisas. Você vai ter situações do dia a dia que você não está esperando, que você vai ter que se virar,
Nós, graças a Deus, ainda somos privilegiados, porque a gente está conseguindo, Moisés está na área dele, eu estou trabalhando com uma área que eu nunca trabalhei antes, mas como eu sempre trabalhei em parte administrativa, então a experiência que eu trouxe também me ajuda muito, né? Mas a questão da língua eu acho que é fundamental. Eu acho que o principal é venha o mais afiado que você puder, não só para você evitar de fazer o Pathway, que nem eu fiz, que nem eu tive que fazer, que não foi perdido, porque de qualquer forma eu estava estudando, tempo e vai te evitar maiores problemas, né? E também pode te ajudar a ter melhores oportunidades, porque se você vai numa entrevista e você não consegue se comunicar, você já tem uma situação problemática ali. Segunda coisa é pesquise bem para onde você está indo, a cidade, pesquisa bem todos os trâmites, tenta entrar em sites de grupos de pessoas que já estejam naquele lugar, faça perguntas. Dentro do possível, o máximo que você puder, veja a parte financeira, porque, olha, nós vendemos uma casa para estar aqui. Se programe, não acredite nisso, que tem gente que põe umas coisas milagrosas, assim. Não, com não sei quantos dólares você vai no mercado, não sei o que. Não, pesquise. Todo mundo que vem para o Canadá, não sei em outros países, você tem que comprovar que você tem aquele dinheiro para você se manter pelo menos por um ano. Graças a Deus, por isso que eu te falo, que a gente aprende certas coisas. Então, quando você está numa situação mais desfavorável, você começa a pensar, nossa, agora, quando tudo melhorar, eu vou fazer diferente. E principalmente também, determinação. Não desista assim, na primeira dificuldade, porque muitas outras virão. Se você não tiver foco e pensar, não, isso aqui vai dar certo, nós vamos chegar lá, então pesquise todas as possíveis dificuldades, que nem clima, você aguenta realmente lugar muito frio. Traga o Brasil dentro de você, sempre. Nós somos maravilhosos, nós somos educados, nós somos determinados. A força de trabalho brasileira, ela é reconhecida mundialmente. Então a gente tem essa versatilidade que o pessoal aqui não tem. Agora, traga isso do Brasil, mas não traga algumas outras coisas. Não traga homofobia, não traga xenofobia. Eu acredito que as pessoas que se arriscam a vir morar em outro país, elas são um pouco... Não estou dizendo que a gente é melhor que ninguém, mas elas procuram estudar para onde elas vão. Eu preciso conhecer a cultura local, eu preciso conhecer o Canadá para eu poder fazer parte disso. Esteja apto a mudar, a se integrar na comunidade local. Porque é a melhor forma de você aprender e evoluir dentro do país onde você está. Você no Brasil, você é médico, você é engenheiro, você é advogado, você é o analista de sistema, o gerente fulano de tal da empresa X no Brasil. Aqui, você é o José, João, Maria, que está recomeçando a sua vida. Ninguém aqui te conhece. Então você vai ter que provar que você é uma pessoa dedicada, que você é um bom pagador. Qualquer encrenca que você arruma vai lhe custar a deportação. E uma coisa fique clara, diferente do Brasil, aqui não tem jeitinho, é mão para trás, algema e tchau. É isso. Bom, eu queria agradecer vocês pela participação mais uma vez. Foi um prazer imenso conversar com vocês e conhecer mais da história de vocês. Diferente, inspiradora. O Moisés não tem Instagram, mas ele deixou eu botar o e-mail dele na descrição, se vocês quiserem trocar uma ideia. A Marilis tem Instagram. E aí eu coloco na descrição os contatos deles, caso vocês queiram trocar uma ideia. Enfim, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer imenso. Camila, muito obrigada por ter conectado com o teu pai. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Nós, né, amor? Falei por nós. Eu agradeço a Laura. Camila, filha linda, te amo. Obrigado por ter tornado isso possível. Em breve você estará conosco aqui. Em breve a gente vai trazer ela para cá também, tá, Laura? Já deixa registrado aí, a próxima entrevistada é ela. Olha aí, então tá. Ela não me contou isso, vou cobrar. Então é isso, gente. Vocês já sabem. Mandem mensagem pra gente falando o que vocês acharam do episódio. Pessoal do YouTube, comenta aqui embaixo. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.